Item 39 da síntese do profeta Isaías. Jeová é o único Deus, Israel deve ter confiança unicamente nele. Estudando Isaías 41, versículo 1 a 29. Lembrando que Jeová é uma transliteração, né, que seria melhor transliterado como Iavé, tá bom? Jeová é uma transliteração que ela não é boa, eles juntam caracteres do nome de Deus, o tetragrama sagrado, com caracteres do nome Adonai, tá bom? E assim surgiu essa palavra Jeová, mas a melhor transliteração, ou a mais aceita, é Iavé. O versículo 10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Em meio a tantas palavras de exortação do profeta e desânimo do povo, acreditando que Deus não via mais as suas dificuldades, Deus os chama de semente de Abraão e garante que não os rejeitou. Então pense, para um israelita, ele tem que ter muita fé. Porque, irmãos, desde a profecia de Isaías, passaram-se 2.700 anos, em números redondos, 2.700 anos. E a profecia não se cumpriu. O Messias, na interpretação deles, não veio. E eles continuam aguardando o Messias. Você encontra vídeos na internet, né, dos rabinos orando, principalmente lá no Muro das Lamentações. Eles continuam esperando a manifestação do Messias. Qual povo que aguarda uma profecia por 2.700 anos? Então o profeta aqui dá uma palavra de ânimo a eles e Deus os chama de semente de Abraão e garante que não os rejeitou. E além do tempo, 2.700 anos, pense em tudo que eles sofreram nesses 2.700 anos. Vamos fazer um resumo rapidamente? Depois do que Isaías profetizou, próximo do ano 600, eles são levados cativos para a Babilônia, uma grande destruição, o templo é destruído, aquilo foi um grande marco, né, na religião deles. Eles falam, como Deus pôde permitir que a sua casa fosse destruída? A cidade é queimada, templo queimado. Depois eles são dominados pelos medo-persas, depois pelos gregos. 63 a.C., os romanos dominam, e os romanos causam uma grande destruição em Israel. Em especial no ano 70, o historiador judeu Flávio Joséfo diz que cerca de 500 judeus eram crucificados por dia. 500 judeus classificados por dia. Por que isso? Porque os romanos cercaram Jerusalém, a fome era extrema. Joséfo relata mães que estavam assando carne do filho, tá bom? E comendo a carne. Então os judeus, para se livrarem, eles se jogavam dos muros, porque os revoltosos, os soldados que se revoltaram, eles tomavam toda a comida do povo. Eles se jogavam do muro para tentar fugir e conseguir comer alguma coisa. Esses que se jogavam, os romanos capturavam, e Joséfo diz que eles crucificavam 500 por dia. Bom, depois disso, né, que eles conseguiram invadir, mataram muitos judeus, levaram os judeus cativos. Se você pesquisar na história, sabe quem construiu o Coliseu romano? Foram os judeus que foram levados como escravos para Roma. Depois disso, no ano 132, um imperador chamado Adriano, ele mudou o nome de Jerusalém para Hélia Capitolina, em homenagem a Júpiter Capitolino, o deus dos romanos. Mudou o nome da terra da Judéia para Palestina, e no lugar do templo, ele construiu um outro templo a Júpiter. Ou seja, os judeus ficaram sem terra, sem cidade, sem templo. Tá bom? E também foram proibidos, os romanos proibiram os judeus de ensinar a lei deles em todo o Império Romano. O judeu que quisesse ler o Antigo Testamento, a Tanakh deles,
tinham que fazer isso escondido, porque os romanos queriam realmente acabar com o povo e também com a crença deles, ok? Depois, quando a Igreja Católica foi organizada pelo imperador romano Constantino, pensou-se que teria um alívio. Nada. Constantino construiu templos católicos, eu não chamo de templo cristão, porque a Igreja Católica nunca foi igreja cristã, ela sempre foi Babilônia apocalíptica. Tirou o templo de Júpiter, mas construiu um templo para o Deus dos católicos, né? Que não é o Deus da Bíblia, tá bom? Então construiu lá igrejas em diversos lugares na terra de Canaã, e os judeus, eles foram perseguidos. Se vocês quiserem ler sobre isso, eu recomendo um livro que conta a história da perseguição aos judeus. O título do livro é A Espada de Constantino, que fala como Constantino perseguiu os judeus. E em toda a Igreja Católica, no período da Igreja Católica Romana, eles sofreram muito. Quando teve a invasão dos islâmicos, diz a história que os judeus tiveram até uma certa tranquilidade. Eles só tinham que pagar uma taxa mensal, um imposto, para eles poderem viver tranquilamente no Império Islâmico. Aí depois veio as guerras dos católicos contra os islâmicos, as chamadas cruzadas. Os judeus sofreram mais nas mãos dos católicos do que dos islâmicos, porque os islâmicos, bastava eles pagarem que eles poderiam ter liberdade de culto. Com os católicos, não. Então foram diversas cruzadas e muitos judeus morrendo. E os judeus que ficaram na Europa, eles falavam, se nós vamos lá em Israel perseguir aqueles judeus, por que nós deixamos eles viverem aqui? Então ali no 12º, 13º século, eles foram muito perseguidos na Europa. Quando aconteceu a reforma, aí pensa-se o seguinte, olha, eles vão ser aliviados. Nada. Se você ler um livro que Lutero escreveu dos judeus e suas mentiras, ele incentivava a perseguição e a morte dos judeus. Incentivava a perseguição e a morte dos judeus. Diz a história que Adolf Hitler até fez uso desse livro de Lutero, tá bom? Para perseguir os judeus. Infelizmente, Lutero, nós temos que dizer que ele não chegou a se converter. Tanto que a Assembleia de Deus hoje, quando recebe alguém da igreja luterana, o que a Assembleia de Deus faz? Ela rebatiza. Não é só a Assembleia de Deus, não. Outras igrejas também, Igreja Batista, rebatiza. Por quê? Lutero ele manteve um monte de heresias católicas, entre elas o batismo infantil, né? E entre elas também essa prática de perseguir os judeus e perseguir cristãos também. Lutero perseguiu o que nós identificamos como os cristãos daquela época, que eles chamavam de anabatistas. Lutero chegou a formar um exército junto com Roma, junto com a Igreja Católica, para perseguir os anabatistas. Os judeus, irmãos, eles vão começar a ter um alívio com a Revolução Francesa, tá bom? Porque a Revolução Francesa, eles decretaram que a religião seria separada do Estado e que todos teriam liberdade. Até nos dias de Napoleão, ele chegou a ameaçar perseguir os judeus. Aí falaram, Napoleão, olha, a nossa Constituição, nosso documento diz que todos têm liberdade de religião. Terão liberdade também nos Estados Unidos, porque 9 anos antes da Revolução Francesa, os Estados Unidos proclamaram a sua Constituição e também determinaram que a religião seria separada do Estado. Depois piora nas mãos de Hitler, e só agora que eles estão tendo, vamos considerar um pouco mais de liberdade, mas que infelizmente vai piorar quando o anticristo se manifestar.